faz parte da vida. Aqui em Ribeirão Preto tem tantos tipos de corrida e hoje a gente vai falar de uma corrida especial que movimenta famílias, amigos, crianças, jovens, adultos, tudo isso em prol de buscar ao Senhor, ser uma voz na sociedade. Bem-vindos ao Pode Crer, eu sou Mayra Dias, estou ao lado do Esdras Santana. É isso, igreja sendo igreja. Seja bem-vindo. E hoje o episódio está especial porque tem um movimento e para isso a gente convidou um representante, um idealizador. Com louvor, um representante que representa. Verdade, ele gosta. Bem-vindos, Obrigado. Guilherme. Mais falar. uma vez. Pois é, mas... De novo. De novo para falar de algo que você sonhou, né? A Exatamente, Corrida Voz. verdade. Saiu do papel. Olha aí. Virou realidade. E aí, dia 26 de setembro, vai ter a Corrida Voz. Voz em movimento. Voz em movimento. Muito legal. Quem assistiu o episódio que o Zé veio aqui falar um pouco da experiência dele com Deus, de vida, experiência pastoral, né? Da Carol, seu filho Pedro, hoje vai ouvir o Zé falar um pouco da Corrida Voz. Exatamente. Zé, bom dia. Bom dia. Obrigado mais uma vez. Um prazer, uma honra estar aqui de novo. Tô me acostumando já, hein? Tô ficando mal acostumado. Pode vir. Ô Zé, Só me chamar. Que eu tava pensando sobre essa forma da nossa igreja se relacionar com a cidade, né, com o meio, inclusive de envolver os membros, né, da igreja em todas as frentes, né? A gente tem Copa Voz, agora a Corrida Voz, a gente tem Instituto, a gente tem o CRI, a gente tem o Pão da Vida. O que mais que a gente tem? Tem os ministérios, né, os ensinos. Os jovens, os né, jovens, que acho que faz parte disso. Mas tem algumas coisas que saem para fora da igreja, né? E a corrida é uma delas, né? É uma forma de levar o que a igreja tem de melhor para esse pessoal que às vezes é resistente de estar visitando. O que você acha disso? Você falou uma frase exata. Assim, a igreja ela tem que ser para fora. A igreja ela é a igreja fora das quatro paredes, né, do templo. O papel da igreja é isso, porque a palavra de Deus ela fala assim, a ardente expectativa da criatura pela manifestação dos filhos de Deus. Isso é a igreja, ela se manifestar. Por quê? Porque ficar só entre as quatro paredes fica limitado. E a igreja, onde que ela alcança e onde ela exerce o seu papel? É fora. Então, assim, através do esporte, em todas as esferas, através da política, através da cultura, através da saúde, a área de saúde, então, educação. Assim, da educação. Exatamente. Eu acho que todas as esferas, os agentes, né, que são as pessoas que hoje carregam essa fé, carregam esses princípios, esses valores, eles vão conseguir manifestar e alcançar vidas, e alcançar pessoas, que esse é o nosso intuito. Por quê? Porque hoje tem pessoas em todas as esferas que precisam de um abraço, de uma palavra, de um incentivo, de algo que vá mudar e transformar a sua vida. Então esse é o nosso papel. Né? Se a gente pensar na formação da igreja brasileira, nas últimas décadas, a gente não via a igreja se comportando dessa forma, né? A gente via a igreja olhando mais para dentro. Sim. E nós sabemos que a visão do nosso pastor Wilson, um abraço, pastor Wilson, é uma visão de igreja para fora, né? De igreja apostólica, né? De igreja que leva a palavra. Agora, você que está nesse meio da corrida, né? E depois a gente vai voltar um pouquinho na história dessa corrida, mas você tem convicção de que essa, vamos chamar de ferramenta, é uma ferramenta evangelística que vai chegar na galera que não conhece a Cristo hoje lá na corrida? Tenho certeza. Eu falo assim, pela minha experiência do que aconteceu comigo. Porque eu falo assim para as pessoas, e eu não tenho vergonha de falar isso, eu acho que não é demérito nenhum. Eu não sou um evangelista. Eu não sou um cara que sai e aproveita todas as oportunidades. Eu não tenho esse dom, eu não tenho essa dinâmica como muitas pessoas têm. E você tem isso. Você é um evangelista, né? Eu falei isso, eu acho que esses dias, né? Eu tenho um amigo nosso, o Juninho. O Juninho é um cara que eu lembro que às vezes eu saía com ele de carro, parava no pedágio, ele evangelizava a moça do pedágio. Eu não tenho. Mas, na verdade, você tem algo que eu não tenho, por isso que a igreja se completa. Sim. O Zé tem uma habilidade de tratar com casais. Estou certo? Tenho. Então, essa habilidade eu não tenho. Essa habilidade. Então, assim, Deus tem multiformas de trabalhar.
não tendo habilidade de evangelizar, mas tendo acesso aos corredores, Sim. você idealizou porque uma na verdade corrida voz. na verdade assim, como eu falei da outra vez que eu estava aqui, tudo começou assim, numa corrida você vai conversando com a pessoa, porque assim, o contato, o relacionamento, ele vai abrindo portas, né? Por quê? Porque você vai gerando um pouco de intimidade com a pessoa. Você vai convivendo mais com a pessoa, você vai conversando. Quando você fala tudo começou a idealização da corrida voz ou tudo começou quando você começou a correr? Eu falo na questão, tudo como um todo, porque assim, primeiro partiu de entender que aquilo ali era uma ferramenta, porque até então eu não vislumbrava aquilo ali como uma ferramenta, até porque não ter essa veia evangelística, você acaba não tendo essa percepção. Então aí eu comecei a conversar com as pessoas. Você nem entendia como quando você começou a correr, você não sabia qual era o propósito daquilo. Nenhum, zero. Eu lembro, né? Motivo, a gente conversou, lembra? Você sabe da história mais do que ninguém, né? porque foi uma das pessoas que mais me incentivou. Mas assim, eu comecei a ter abertura para começar a falar. E aí, disso, quantas pessoas hoje estão na igreja, se batizaram? Muitas. E aí, quando começou as pessoas entenderem, verem que eu corria, começou muita gente vir. Ah, você corre, que legal. E abre portas para conversa. A corrida, ela abre inclusive, negócio. Você quebra gelo na hora de uma reunião por conta disso. O cara olha, vê um relógio Garmin no teu pulso, ele fala, você corre, né? Aí já quebra o gelo. Então, a corrida começou a abrir portas que eu até então não vislumbrava. E aí começou um monte de gente na igreja. Por que não faz uma corrida? Por que não faz? Aí veio a Copa Voz. Aí começou aquele burburinho. Falou, poxa, nós precisamos aproveitar esse esporte para poder abrir novas frentes. O pessoal já está pensando, tô dando spoiler aqui. Outros eventos. Aí foi onde tudo aconteceu. Eu falei, não. Chamei o Felipe, falei assim, o Felipe é um cara que corre. Falei, você não quer me ajudar? Porque o Dani falou assim, vamos fazer. Aí começou a pressão, vamos fazer. Aí sentei com o Dani, falei, Felipe, vamos fazer. Colocamos no papel, e aí, precisamos de gente. Só que ali na igreja tem muita gente que é ligada ao esporte. A Mari, o Luca Romani, aí tem um monte de gente. Aí fomos chamando esse pessoal. Tem o Fernando Peracini, que é advogado, que corre também. Precisava de um advogado para fazer os termos. E aí foi levantando as pessoas. Davi, Jojo. Aí foi... já sentou na cadeira aqui. Já virou um monte de gente já ajudando. E aí cada um, o Leandro, todo mundo, cada um pegou a sua especialidade fora para contribuir, e aí surgiu a Corrida Voz, a Aline do Dani está super empolgada, ajudando muito. Você percebe o quanto a igreja tem capacidade de se organizar, né? Sim, porque demais. Fazer uma corrida dessa não é fácil. É muito detalhe. É muito detalhe. Mas assim, quando você faz a 4 mãos e as pessoas usando toda a experiência que tem fora, né? Que a gente está falando, o corporativo e o espiritual, que se integram, se unem, né? Porque nós somos uma pessoa só. Mas em prol do reino. Porque o que a gente quer com isso? Um momento de comunhão ali da igreja, porque ali não vai ter, vai ter medalha, já vou dando alguns spoilers, legal, mas não é uma competição, não vai ter troféu, nada. Aquilo é um momento de comunhão, da gente ter um tempo ali, de levar convidados, pessoas, para entender, porque eu brinco muito, mas é muito verdade isso. As pessoas que estão de fora, que não conhecem uma igreja evangélica, elas têm uma percepção totalmente diferente, mas totalmente diferente mesmo. Por conta de um comportamento talvez errado da igreja ao longo dos anos, mas afastou muitas pessoas, criou... as pessoas elas têm um preconceito por não conhecerem bem. Então, assim, fazer um evento desse aproxima as pessoas, abre porta para as pessoas entenderem que é um universo que ela não vai deixar de viver por se tornar um crente, um cristão evangélico, seja lá como ela queira chamar isso. Então, o esporte, ele tem essa capacidade de fazer. A gente teve a Copa Voz, Corrida Voz, quem sabe não vão ter outros eventos, beach tênis, basquete, vôlei. Não sei se você lembra, sei lá. Eu tava buscando, eu gosto muito de foto, né? Você sabe disso. Eu tava buscando esses dias, eu sempre volto e começo a organizar. Em 2018, a gente começou um pedal, lembra? Sim. Em 2018, a gente começou um pedal, na época puxado pelo Matheus Labate, que é membro da nossa igreja também, e ele é especialista em pedal, ele, o Fábio da Voga, o Fábio pedala da Voga. muito. E aí a gente começou um pedal noturno, você lembra? Você sabia disso? Você lembra disso? Não lembro. A gente tinha um pedal de segunda-feira noturno, Legal. e reunia umas 50 pessoas, eu tava vendo na foto. Legal. E aí eu começo a pensar que Deus, ele, às vezes a gente escapa um pouquinho dos projetos, mas ele vem e resgata, né? Eu não sei se
se você lembra, a gente, pra quem não sabe, eu e o Zé trabalhamos junto, né? Já há bastante Faz tempo, né? hein? 8, quase 10 anos, eu acho. E nós estávamos em umas visitas lá em São Paulo, e aí era a hora do almoço, e a gente lá perto do Tatuapé, Colégio Agostiniano Mendel, fomos almoçar. E aí naquele almoço, sentou eu e o Zé, e eu já estava começando minha dieta também, eu estava pesando 140 quilos na época, eu já tinha começado a perder, eu cheguei a pesar, o quanto o esporte é importante, eu cheguei a pesar 158, né? Hoje eu acabei de pesar na minha balança 111. Então, assim, já estou chegando perto do meu ideal. E isso tem uma jornada, né? O esporte, ele é uma jornada. Mas voltando na história, porque eu queria acionar um gatilho das pessoas que querem praticar esporte, mas têm dificuldade de começar. Eu queria correr, mas tenho dificuldade. O Zé sentado, a gente passou numa pista chamada self-service, né? E o Zé tava bolotinha, gordinho. Eu tava muito gordo, mas o Zé era bolotinha. E aí o Zé sentou na cadeira assim, pá, dá uma coca, não sei o quê. Blá. Eu olhei pra ele, você lembra disso? Eu olhei pra ele e falei, Zé, é muita comida. Porque eu já tinha entrado na dieta e eu falei, meu, sentar perto de gente que tá comendo bem, eu tô ferrado. Zé, eu acho que é muita comida. Não sei o que lá, parará, piriré. E aí, vou contar algo pessoal, mas que eu acho que combina muito com o Zé. Né? O Zé é muito organizado com a questão financeira dele, eu sei como que ele faz direitinho o planejamento dele. E eu falei, Zé, você precisa praticar um esporte. Eu queria pedalar, eu tava começando a pedalar. Aí ele olhou pra mim e falou assim, a bicicleta é muito cara. Lembra? Eu vou começar... Tem essa vontade até hoje ainda na bicicleta. A bicicleta é muito cara. Eu falei, mas o que você vai fazer? Ele falou, vou correr, que é um tênis e uma estrada. Você lembra disso? Então, ele planejou que ele ia começar a correr. E através de um gatilho de que eu preciso fazer alguma coisa. Foi. E ele começou a correr e aí não parou mais, né, Zé? É exatamente isso. Tudo é um processo. A gente vinha já falando muito tempo, né? Você falava, tá com a bola de futebol na barriga. E eu sempre fui muito do esporte. Gordinho. Eu gostei, eu joguei tênis, eu joguei muito tempo futebol, mas por um tempo eu parei. E aí eu acabei engordando, você vai ficando, né? Vai acomodando. E aí eu voltei e através da corrida. Mas é aquilo, assim, comecei caminhando. Não comecei correndo, porque as pessoas acham, tem essa ilusão, colocar um tênis e sair correndo e tá tudo certo. Não é simples assim, não é desse jeito. Existe uma questão fisiológica, existe saúde, existe exame que precisa ser feito, precisa cuidado, dieta, emagrecer, porque senão, né? O corpo não suporta. Aí depois você vai falar, poxa, desanima, né? Mas o meu processo começou na caminhada. Então, assim, às vezes as pessoas, elas falam assim, não é pra mim. Não, é pra todo mundo, desde que seja feito da forma correta. O problema é que a gente, às vezes, quer pular as etapas, né? Aquela questão de querer, da ansiedade, de querer, preciso emagrecer. Beleza, mas é um processo. E é um processo muito mais mental do que qualquer outra coisa. Porque a cabeça, ela continua sendo do gordo, né? A minha cabeça é do gordo. Então, assim, tudo na vida é um processo. Então, a gente precisa... É engraçado que, assim... Essa conversa é boa para inspirar as pessoas. Sim. Depois a gente vai alinhar com o Jojo, se ele coloca umas fotos, né? Sua, quando você começou a correr, depois no processo, é legal, né? Se quiser pôr as minhas também, vai ser inspiradora. Porque eu falo assim, a gente precisa ter um propósito, né? Às vezes eu preguei sobre isso, né? Não é trabalhar por necessidade, é trabalhar por um propósito. Porque quando você tem um propósito... Porque quando você faz pela necessidade, você acaba se perdendo. Você acaba fazendo pela emoção e não por o propósito. Ele trabalha muito mais o lado racional. Aí você tem uma visão mais clara de onde você quer chegar, o processo que você precisa suportar para chegar, né? Eu falo assim, a necessidade é mais ou menos como você toma decisões permanentes por sentimentos temporários. Por quê? Vamos lá, repete isso. Você toma decisões permanentes por conta de sentimentos temporários. Isso é muito perigoso. Então, a gente tem que fazer o quê? Por um propósito. Porque aí você fala assim, não, eu tenho esse desafio, eu quero chegar nesse lugar e eu preciso ter um caminho para chegar até lá. Então, assim, você tem
tá ciente que você vai ter que passar por desafios, suportar pressão, suportar um monte de situação, porque não é fácil emagrecer. Pensa, você tá num restaurante ali, tomando uma água, comendo uma salada, a hora que você olha pro lado, o cara tá partindo uma picanha e tomando uma Coca Zero com limão e gelo. Foi exatamente a sensação que eu tive quando a gente foi comer no PF. Eu cheguei e falei assim, não é muita comida, mas eu não tava olhando pra aqui, porque na época a gente nem percebia que você tava muito fora do peso. Não percebia muito. Você tava ali, né? Sei lá. Mas aí quando eu olhei, eu falei, puxa vida, eu tava começando a dieta. E aí a gente pensa, emagrecimento e praticar esporte é mental. Totalmente mental. O esporte é 100% mental. Tem a carga ali física do desafio, né? Por exemplo, eu que faço maratona. Fazer uma maratona é brutal. É uma carga no corpo, assim, que assim, não dá para descrever. É muito forte o negócio. Zé, e você em alguma vez pensou naquele texto que fala que nós somos templo do Espírito Santo? Quando eu estava no processo de emagrecimento, eu pensava muito isso, sabia? Como que é isso, né? A gente misturar, né? Cara, a gente é templo do Espírito Santo. A gente não pode machucar esse corpo que já é muito falível. Foi uma das primeiras coisas que eu pensei, foi essa questão do templo do Espírito Santo. Porque, assim, quando a gente fala de igreja, nós somos a igreja por quê? Porque nós somos templo do Espírito Santo. Ele habita em nós. Então, faz parte do nosso processo aí como cristão, aí entrando na parte religiosa, cuidar do nosso corpo, da nossa saúde. Por quê? Porque é o templo do Espírito Santo. Se a gente tem cuidado com tudo, e aí vem uma frase que você sempre fala, Deus mora nos detalhes. Eu falei isso ontem, viu? Por quê? Que bom. Porque a gente tem que pensar em todos os detalhes. Sim. Às vezes a gente fala assim, a gente cuida, às vezes, só de algumas áreas, mas a gente esquece das outras áreas. Então, assim, a gente tem que se comportar pensando no todo. Sim. E eu queria deixar um testemunho que hoje, nós estamos no dia dessa gravação, bem cedinho, é um dia que eu treino. Então, há muitos anos eu treino musculação 3 vezes por semana. E aí, eu ia ligar ontem para minha personal e dizer para ela, Marcela, amanhã eu não posso ir porque eu tenho uma gravação às 8 da manhã. Mas aí eu fiquei pensando, caramba, eu vou gravar e falar sobre esporte. E cancelar o meu treino. Como é que eu cancelo? Sabe o que eu fiz? Passei a mão numa mala, joguei minhas roupas lá dentro, tomei banho na academia e vim pra cá. Quando eu cheguei aqui, o Jojo olhou pra mim e falou assim, ô pastorzão, você já treinou hoje, né? Eu falei, tô quente, Jojo. Ele falou, não, você tá com energia. Então tem isso, né? Como o templo do espírito, a energia vem da alma, né? Mas isso é sutil que você tá falando. Você quer ver um exemplo disso? Eu tô falando que a gente tá vivendo, né? Mas aí é que tá. Quando é sutil e às vezes a gente banaliza muito algumas questões que eu vou falar que muita gente vai falar, mas não acho que não tem nada a ver. Mas, por exemplo, a gente como cristão, a gente tem que cuidar do nosso corpo porque é templo do Espírito Santo. Aí, por exemplo, se você chega hoje, vai num nutricionista que o cara tá fora do peso, não perde um pouco né? Você fala, poxa, mas o cara da credibilidade. Porque não é coerente. Então, nós também precisamos entender que, como um todo, nós precisamos passar essa credibilidade. Aí que você fala assim, mas espera aí, eu vou falar de esporte, mas vou negligenciar o meu treino. Aí você já começa a entrar num lugar de desconexão. Isso é muito sério. Você sabe que no começo da minha conversão, eu tinha dificuldade de acreditar no pregador que era gordo. Eu tinha dificuldade. Tinha, de verdade. Pra quem não sabe, a gente ainda vai marcar um bate-papo com a Mayra sentada desse lado aí. Eu saí de casa hoje e falei assim, eu vou dar essa ideia pra trocar todo mundo. Você, a Mayra. Eu gravei, já deve estar saindo aí esses dias o episódio, mas a Mayra vai gravar. E pra quem não sabe, a Mayra trabalhou por 14 anos no Boticário. E ela era uma profissional que treinava a galera a fazer e usar os produtos Boticário. Ou seja, era uma especialista de produtos. E aí, também, estar belo representa estar diante da vontade de Deus. Exatamente. O que às vezes né? as pessoas lá, falando da igreja do passado, que não incentivava esporte, não incentivava educação também, e não incentivava a beleza, porque falava que maquiagem era vaidade, isso caiu por terra, né? Eu tenho que deixar aqui um testemunho de um pastor que me formou no começo da minha carreira ministerial. Apesar dele ser um pastor bem antigo, né? Bem da década de 60,
70, nessa década ele já estava com 45, 50 anos. Ele incentivava a educação, ele incentivava o esporte. Legal. Entendeu? Então, assim, a gente precisa continuar levando esse legado. Eu conheci uma pessoa, Zé, e não vou citar o nome dela aqui, porque é uma pessoa que não tem essa autorização, mas um dia ela olhou para mim e os filhos dela praticam esporte, tênis. E são bem organizados no tênis, jogam bem. E ela falou assim, e ela não é evangélica. E ela falou assim para mim, quando meus filhos eram crianças, eu decidi, ou eles vão para a igreja, ou eles vão para o esporte. Aí eu falei, vão para o esporte, porque para a igreja eu não via muita liga na igreja, e era uma igreja católica, que ia apoiá-los. O que você acha disso hoje? Hoje dá para fazer as duas coisas, ir para a igreja e praticar o esporte. Total, muito. Hoje a igreja, ela está presente muito hoje, muito mais no esporte. Até porque, assim, você estava falando, só voltando, fazendo um parênteses da igreja lá atrás, eu conheço pessoas que falavam que na infância ia jogar bola escondido e tinha que ir de calça, porque a mãe não deixava, por conta da religiosidade. Eu acho que ao passar do tempo foi quebrada essa religiosidade, né? Foi quebrado isso. Então, essa conexão hoje do esporte com a igreja, ela se faz cada vez mais presente. Hoje você vê muitas igrejas, né, estão fazendo corrida, estão incentivando. Você vê hoje muitos atletas hoje, cada vez mais, né? A gente tinha há pouco tempo atrás os atletas de Cristo, os jogadores de futebol. Começou então, assim, na década de 90, os jogadores. Exato, com a seleção brasileira. Então, assim, tem as células hoje, você vê muitos dos atletas em times hoje, que tem reunião deles ali, a célula deles, onde é pregado o evangelho ali. Então, em todas as esferas do esporte, você vê no atletismo, no futebol, no basquete, no vôlei, natação. Então, você tem núcleos hoje de atletas que são evangelistas, atletas de Cristo, né, que eles chamam. Então, acho que essa conexão, ela é totalmente possível. Não tem, acho que pode caminhar junto, né? Pode caminhar junto. E é um viver igreja mesmo, né? Sim. É o viver igreja, é o estar ali. Eu sempre tinha um sonho de ser cristão, ser crente, estar na igreja evangélica. E os meus amigos, as pessoas com quem eu me relacionava no dia a dia, fossem parecidos comigo quando eu estava ali na igreja, entendeu? Porque teve um tempo, para quem sabe, a igreja em uma época, você tinha amigos dentro da igreja e depois você saía... E tinha amigos fora. Tinha amigos fora. Hoje, a gente percebe que a Igreja Voz é uma igreja que se mistura mesmo. Você vai, aonde você vai, ou onde eu vou pelo menos, eu encontro pessoas da igreja que têm uma mesma prática que eu tenho, mesma atuação, frequenta os mesmos lugares. E isso é muito legal, porque se a gente ficar enclausulado, a gente deixa que a oportunidade do evangelho se propague. Total. E assim... A gente contribui contrariamente, né? Vai na contramão. Eu falo assim, eu dei um exemplo numa outra ministração que eu fiz, que eu usei assim, o barquinho no oceano. O barquinho somos nós, e o oceano é o mundo. Então, assim, o barquinho ele foi feito para estar no oceano, mas a água não foi feita para estar dentro do barquinho. Nós fomos feitos para estar no mundo, mas o mundo não foi feito para estar dentro de nós. Se a água entrar dentro do barco, o que acontece? Ele afunda. Né? Então, assim, por isso que fala lá em Romanos, né? Não se amoldeis ao padrão desse mundo, mas renovai a sua mente para que experimentei a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E é exatamente isso. A gente não pode deixar se amoldar. Isso eu não estou falando de uma guerra, que eu estou falando de uma característica nossa, como igreja, para que a gente possa se posicionar através de quê? De princípios e valores que a gente carrega, para que a gente possa o quê? Influenciar as pessoas. E aí, como você fala, a gente é influenciável pelo meio que a gente vive. Então, quanto mais a gente vive o reino, mais a gente manifesta o reino. E aí a gente acaba que as pessoas que estão ao nosso redor, elas acabam sendo impactadas com isso. Então, a gente começa a ter mais amigos da igreja e menos amigo fora da igreja. Não estou falando amigo no sentido assim de amigo e inimigo, mas o nosso ciclo mais próximo acaba sendo qual? Pessoas, né? E aí a gente acaba cada vez mais alargando
né? As tendas, alargando geograficamente falando, o nosso nível de atuação e de influenciamento, de influenciar as pessoas, entendeu? Você lembra de Lídia, né? Você é um excelente pregador, conhece muito da palavra. Empreendedora. E sabe que a Lídia era uma empreendedora que usava da sua ferramenta corporativa para levar o evangelho. Ela era vendedora de púrpura e ela saiu lá nas trilhas de Paulo, né? E ela usava da ferramenta corporativa do seu negócio para levar o evangelho, né? E ali ela ficava vendendo a púrpura dela e falando de Deus, falando de Cristo, falando do evangelho, das boas novas. Então eu acho que é isso mesmo, a gente precisa viver isso misturado, né? Sim. A gente erra, a gente acerta, a gente não tem que ter medo de errar, a gente tem que, claro, identificou um erro, diagnosticou, corrigir como igreja, que a gente representa um reino, mas isso faz com que a gente leve o evangelho. Eu queria entrar um pouco na polêmica, porque eu sempre gosto de uma polêmicazinha, né? Mas é algo que talvez seja esclarecedor. Você, no começo da sua vida de corredor, recebeu alguma crítica do meio cristão? Sim. Sim. Recebeu? Sim. E como você entrou? Como você lutou contra isso? Na verdade, assim, eu acho que... Tipo assim, o que o Zé tá arrumando? Ele é um pastor. Vai correr agora? Quer ser novinho? Sei lá do que pode ter acontecido. Né? Tem alguém Total. Porque talvez tenha alguém que tá lá resistente. Tem muito. Né? Daqui a pouco a gente vai entrar mais no evento para trazer dados do evento, mas esse bate-papo inicial, introdutório, é para a gente quebrar os paradigmas de pessoas que não entendem esse processo de que a igreja precisa ser completa. Como que foi isso? Sempre vai ter crítica em qualquer situação, toda vez que a gente se propor fazer alguma coisa, sempre vai ter gente que vai concordar e tem gente que vai discordar. Isso não tem como fugir disso. Mas quando eu comecei, eu tive. Mas agora a sua vida é só corrida, você só pensa em corrida. Muitas vezes, que nem eu deixei às vezes de ir num culto porque eu tinha feito uma inscrição de uma corrida de manhã. Então, assim, as pessoas vinham falar, mas você se expõe demais na internet com esse negócio da corrida. Esse negócio da exposição é duro. Porque assim, eu sou uma pessoa que eu sou ativo, né, ali. E assim, eu comecei a expor justamente para poder incentivar as pessoas. Só que do mesmo lado que eu tinha as críticas, eu tinha muito mais gente falando, poxa, não para, porque tá sendo legal. E aquilo foi me dando... Tá me incentivando. Então, assim, só que eu nunca deixei ela tomar um lugar e uma proporção na minha vida a mais do que ela tinha que ser. Que te limitasse, porque, por exemplo, assim, que hora que eu corro? 5 horas da manhã. A hora que eu volto para casa, a minha mulher e meu filho ainda estão dormindo. Então, eu não deixei de ter tempo com eles para correr. O meu tempo com Deus, com as coisas que eu faço... Porque eu falo assim, as pessoas falam assim, vai correr, vai fazer uma atividade. Eu não tenho tempo. O dia tem 24 horas para todo mundo. Quando eu me propus a fazer... Lembra quando eu comecei que eu corria à noite? Aí você falou, faz de manhã. Eu falei. Aí eu comecei a fazer... Eu falei assim, mas eu vou chegar... Trabalho. Ele falava, tô indo embora que eu vou correr. Bora, mano. Corre de manhã, pô. Aí eu comecei. Só que pra mim, eu sou um palpiteiro, eu fico dando palpite. Pra mim, eu sou uma pessoa que eu nunca fui da noite. Eu sempre fui do dia. Eu gosto de acordar cedo e eu gosto de dormir cedo. Então, pra mim, encaixou certinho. Porque às vezes eu chegava em casa 8 horas da noite, o Pedro já tava dormindo, porque a gente tem um horário certinho dele dormir, pra ele poder do dia na aula. Então, o correr à noite tava atrapalhando um pouquinho. Quando eu passei de manhã, encaixou certinho. Então, eu arrumei tempo pra tudo. Agora... as pessoas vão sempre estar dando... E a gente vê que o Zé chega no trabalho... Já com uma energia mesmo. Toda terça e quinta, 5 horas da manhã, eu já tô correndo. É isso. E sábado também. Então, assim, eu tenho terça, quinta e sábado, eu tô ali. E eu me propus a fazer isso. Por quê? Pra mim foi bom. Eu sempre falei assim, a corrida, ela mudou muitas coisas na minha vida. Mudou meu sono, minha disposição, meu humor... a minha mente, principalmente, porque eu falo assim, ela trouxe uma fortaleza, uma força mental que eu não tinha e não sabia que eu era capaz de ter lá atrás, porque ela é muito mental. É só ganho, né? Você tá falando e eu tô pensando aqui, eu tenho orado por uma pessoa que me pediu oração nessa área e o Senhor me traz muito domínio próprio. É domínio próprio. Total. Né? Então, a gula é algo que não é do Senhor, é um pecado.
E ele é visível. Quando eu falei, eu tinha preconceito de ver pastores gordos pregando. Por quê? Porque é a falta do domínio próprio. Só depois que eu fui na maturidade estudar Timóteo, que Timóteo fala, Paulo falando para Timóteo, ensinando a ter igreja, né? Tem pecado que é visível, tem pecado que não é. A gula é um pecado que é visível no corpo, ela é o excesso do que você comeu pela falta do domínio próprio. O mesmo apóstolo Paulo, ele usava, né, está relatado na Bíblia, muitos exemplos do esporte. Que ele fala sobre o atleta de Cristo, ele fala sobre da corrida. Paulo tinha 3 nacionalidades, né? Ele era romano, ele era judeu e grego. E a Grécia, ela é precursora do esporte. Sim. E Paulo falava muito sobre estar se exercitando no evangelho como na vida do esporte, né? Porque eram os exemplos que ele usava. Então, eu acho que o que você está falando conecta tudo isso. E como tem a ver com racional, que eu queria chegar no ponto é de como tem a ver com eu decidir. Não é para a gente ver, você de casa, que é assim, o culto é racional e o Senhor ensina a gente a escolha, decisão e vai ter ganho. Pode parecer sacrificial, porque você vai sacrificar, de repente, um tempo que você estava dormindo, mas olha o que você ganha depois. Né? A mente é a semente e o fazer é o fruto, né? Tudo começa na mente. Então, você primeiro mentaliza, você cria aqui dentro da tua mente, depois você coloca em prática. Então, assim, a mente é o fruto, a prática, a mente é a raiz, né? A semente e a prática é o fruto. Então, você vê hoje, vários pastores estão nesse processo. Você pegar o Luciano Subirá, você já viu o Luciano Subirá, o tanto que ele emagreceu? Antes e depois. Então, assim, eu acho que isso é uma prática agora. A gente leu o livro dele na intercessão, o jejum. O livro dele é fantástico os livros dele. Luciano Subirá é baita de um pastor. Mas é um processo, né? É um processo, né? Eu acho que está se tornando agora um novo movimento dentro da igreja. Isso. Estou falando como um todo. A questão da saúde, do esporte. Eu acho que é um novo movimento e eu acho que ele é saudável. Se ele bem empregado, se ele bem administrado, eu falo assim, né? Tudo tem que ter um equilíbrio, né? Moderação. Então, assim, se bem feito, se bem organizado, eu acho que é um movimento que ele veio para ficar. Essa questão... eu falo assim, a vida ela é feita de ciclos. Existem ciclos. Então, a igreja também tem ciclos de coisas que vão acontecendo. Então, eu acho que esse ciclo agora da questão do cuidar da saúde, eu acho que não é a questão, assim, da estética como aquela questão, assim, que exacerba, né? Que fica aquela coisa, né? Mas eu acho que o cuidar, você fazer uma caminhada, uma corrida, um pedal, uma boa alimentação, eu acho que isso é bacana. Eu acho que isso é legal. Eu queria entrar um pouco agora no processo de fato, a gente falou sobre o espírito e o esporte, o espiritual conectado ao esporte, a gente já falou sobre as atividades que o Espírito Santo se agrada, né, que manter o nosso corpo em dia, mas agora descer um pouco na questão da corrida. Como que uma pessoa que nunca correu, ela começa assim? O que você sugeriria para a pessoa que vai fazer essa inscrição agora na Copa Voz? Como que ela começa? Acho que a palavra é sempre assim, respeitar o corpo. Eu acho que isso é o principal. A pessoa, quando ela se propõe, por exemplo, vamos falar da corrida em específico. Eu quero começar a correr. Acho que o primeiro de tudo é estar em dia com os exames dela. E depois procurar um profissional. Hoje em Ribeirão tem várias assessorias para que ela possa ter esse processo. Talvez ela vai começar caminhando, ela vai começar correndo bem levinho, 1 quilômetro. Porque às vezes as pessoas querem calçar um tênis e saem correndo 10 quilômetros. Nunca faça isso. Nunca. Por mais que você seja um atleta. Ela começa com 100 metros. Vai começar, eu acho que o ideal é começar com, se possível, né? Lógico, porque às vezes depende da questão financeira, mas e a assessoria hoje ela é acessível. Por quê? Por que assessoria? Porque ele vai fazer uma planilha, ele vai entender se ela já corre, se ela não corre, se ela caminha, a idade, o peso, tudo, e ele vai começar a fazer um processo para ela começar a se desenvolver. E aí ela vai começar a alcançar, por exemplo, ela vai começar hoje a correr 1 quilômetro, daqui X meses ela vai correr 5. Mas vamos pensar numa pessoa que não vai fazer uma assessoria. Você consegue dar dica? Lá, eu vou dar um exemplo. Eu faço caminhada, eu não consigo correr. Com 111 quilos, esquece. Mas eu acho que é muito cabeça também, porque, vou falar na prática,
Eu saio para caminhar, eu caminho 8, 10 quilômetros tranquilo. Eu vou pedalar, o meu normal de pedalar é 25 a 35 quilômetros. Passando de 35, eu começo a me sentir Cansado. um pouco de exaustão. Cansado eu já fico com 25, 30. Mas passou de 35, 40, já me dá aquela exaustão e aí eu evito. Que eu acho também que é mental. Porque Também se eu tem forçar isso, um pouquinho... Vai mais. E quando eu forço, eu falo, caramba, ainda bem que eu não parei. Então, assim, é mental. Agora, eu já tentei correr. E cara, eu não consigo 100 metros. Eu sei lá, eu não consigo movimentar braço, eu vou falar perna, por mim. mão. O que eu fiz quando eu comecei, talvez seja aqui o exemplo melhor, é assim, eu comecei caminhando. E aí, durante as minhas caminhadas, eu forçava uma corridinha. E cada vez eu me sentia cansado. Só que aí, cada dia que eu ia, eu tentava um pouco a mais, 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 um pouco a mais. Cansado, até rápido. que você, eu corri hoje 100, amanhã eu vou tentar 200. Consegui 200, eu vou tentar 300. Consegui é de pouquinho em pouquinho. É o que eu falo. Mas esse cansaço todo mundo sente. Até você. É normal. Depois o corpo vai se acostumando. Porque o corpo não está acostumado. Eu ele vai criando uma memória que eu depois. Vou respirar e vai me faltar ar. E não sei. Mas eu acho que é meio cabeça mesmo. Eu acho que mas tem a parte da memória muscular, porque assim, o corpo não está acostumado, então ele vai se adaptar. Tanto é que assim, eu não conseguia correr, quando eu comecei há 6 anos atrás, eu não conseguia correr 400 metros. Hoje eu corro uma maratona. Então houve um processo, só que assim, foi gradativo. Pô, mas 6 anos já, Zé? 6 anos já. Caramba, tempo, hein? Em agosto de 2020, que eu entrei, né? Eu comecei caminhando em fevereiro, janeiro ali, e aí corrida mesmo começou em agosto de 2020. Então é normal, você começa a andar, começa a correr, dá aquele cansaço, para. Eu acho que é Se isso. você vencer esse pedacinho... O problema é que esse vencer é onde as pessoas desanimam e param. Porque acha que não consegue, acha que não pode e não quer que seja rápido, né? E não é, tem que ter paciência. A chave é paciência. E aí, todo dia, um tijolinho por dia a mais. Então, paciência e ritmo, né? Tem aquela cadência resiliência de continuar ali. E ali, em paralelo a isso, eu acho que é importantíssimo. A alimentação, ela eu acho que assim, é 80%, né? Porque... O cara falar que vai começar a correr e tacar o doce. Não, sair dali, comer um pote de doce de leite ali, uma bolacha Bono, não adianta. Precisa ter equilíbrio. Você sente diferença de quando você está se alimentando melhor? Muita. Em que situação? No momento da corrida? Você percebe, putz, eu me alimentei melhor essa semana, eu tô com mais assim, vamos falar assim, o carboidrato para atividade física, ele é a lenha na fogueira, né? Então, assim, ele que te dá energia, ele que transforma em energia. Não adianta o cara falar, vou emagrecer e vou correr, não vou comer. Jejum, acabou. Não, fraqueza, né? Tem que ser um equilíbrio. Não adianta falar assim, eu vou parar, deixar de comer de qualquer jeito. Também não é assim, porque a proteína tem a sua função, o carboidrato tem a sua função, então, assim, tudo tem a sua função, né? Principalmente, assim, quem vai fazer fortalecimento muscular. Principalmente fortalecimento. Você fazer um fortalecimento para quem corre é essencial para poder evitar a lesão, né? Então, por isso que eu falo, tem que fazer certinho, né? O máximo que puder dentro das suas condições todas ali, porque que é o que você falou da assessoria, ajuda muito a evitar esses tipos de problemas. Ajuda demais. É caro, Zé, uma assessoria? Desculpa. Eu sei que caro depende, relativo, mas assim, qual que é a primeira... Tem de 150 a 300 reais hoje. 150 dá Só que pagar, assim, né? Aí você tem todo o plano ali, você tem toda, né, a pessoa vai ter os treinos, você vai ter a hidratação, você vai ter todo um aparato ali em volta disso. Isso mensal, né? Os seus treinos numa planilha que você vai receber ali para você fazer. Então, assim, eu acho que vale a pena. E aí, Mayra? Eu quero começar e tô pensando e na corrida voz. A gente já pode começar como é que é? Vamos falar da corrida. Vamos lá. Né, como é que tá o plano da corrida? Então, assim, a corrida voz vai funcionar assim. Vai ser uma corrida de 4 km. Ele vai ser lá no Santa Maria Outlet. Isso. 4 ou 5? Tava eu, minha família corrida de 4, caminhada de 2. A gente fez um primeiro evento, Legal. A gente limitou a 300 inscrições.
Está aberta a corrida a partir dos 14 anos, né? Tem um termo de autorização dos pais. Legal. Abaixo vai ser caminhada para a família, por exemplo, tem um filho de 13 anos, que nem o Pedro, 12 anos, vai na caminhada ali, junto, né? Então, assim, as inscrições ontem começaram ali na igreja e agora vão para o site e no Instagram. Então, tá tudo bem organizadinho. E também nós vamos deixar no link desse vídeo aqui, desse podcast, porque ele já vai pro ar pra gente já ajudar as pessoas que querem começar. Aí você tem a inscrição lá, né? Então a gente tá aí, como eu falei, até 300 inscrições. Você faz ali, independente se é para corrida, se é para caminhada, chega lá no dia, você faz ali. Quem for correr vai correr, quem for caminhar. Então assim, a gente vai fazer... É um baita de um lugar, né? Em Santa Maria. Não, ali vai ser muito legal. Vai ser de manhã, 7 horas da manhã. Nós vamos chegar... Se não me falha a memória, a chegada ali às 6h30, às 7h15 vai ter, a Mayra vai fazer um aquecimento com todo mundo e às 7h30 a largada. A Mari. A Mari. A Maricúria, Eu falei Mayra? É a Mari, a Maricúria. Ela vai fazer ali... Pensei, posso fazer um aquecimento da voz. Então a gente vai ter um tempo sunrise. Ali. Vamos fazer uma oração, né? Aproveitar o momento ali. Quero ver se a gente reúne ali, faz uma oração ali, o pessoal, né? Então vai ter medalha no final, camiseta, vai ter o kit, então vai ter a retirada do kit, né? Quem quiser patrocinar também tem que falar aonde? Quem quiser patrocinar, eu acho que ainda tem, se não me engano, uma cota prêmio e tem 2 cotas, que eu não lembro o nome que a gente colocou lá. Standard, Então, assim, aí pode procurar. Legal. Eu deixo o meu contato aqui, porque o Leandro Bovo que está cuidando de tudo isso, da parte dos patrocínios. E aí... a gente já tem aí bastante patrocinadores já, então assim, quem quiser também fazer algum tipo de permuta, por exemplo, assim, a gente vai precisar de água, de fruta, gelo. Inclusive, eu tô com uma dificuldade grande de achar aquelas tinas plásticas para colocar durante o percurso pessoal, né, de água. Quem quiser participar também ali no staff ali para poder entregar as medalhas do final, ou no dia de entregar os kits, ou de entregar água durante o percurso, que vai ter água durante o percurso ali. Então, assim, a gente está tentando fazer realmente um evento bem legal. Colocação, prêmio primeiro? Não vai ter. É sério? Vocês acharam isso legal? Eu acho porque, assim, o intuito ali não é a competição. O intuito ali é a comunhão. Talvez um dia a gente chegar nesse lugar, mas eu acho que como marco esse, a gente quer fazer... Tanto é que a gente está fazendo um evento mais para 300 pessoas. Está aberto, né? Se alguém de fora... quiser participar, mas esse primeiro, esse marco, a gente pensou nesse modelo assim. Legal. Talvez, né, depois a gente fizer, vai surgindo novas ideias, a gente vai aprendendo, porque vai haver os erros, né, então assim, os acertos, e depois a tendência é que isso realmente tome uma proporção muito maior, né? Eu acho que vocês talvez deveriam reavaliar, porque você pega a Copa Voz, tem um campeão. Então, porque... a competição faz parte do projeto. Eu ia até falar, será que o pessoal da Copa Voz vai, já que eles são tão competitivos? A gente pode aproveitar e ver o vídeo do lançamento que foi feito ontem. Ficou muito legal. Ficou legal. Vamos ver esse vídeo aí agora? Será que a gente tem aí, Jojo? Bacana. Muito legal, né? Cara, a nossa igreja, ela entrega com excelência, né? Que vídeo. Só falando sobre isso, eu fiquei constrangido, assim, porque o pessoal se propôs a ajudar. Tá assim, colocando uma energia, um tempo ali, que eu realmente fiquei constrangido. Ontem, no culto das 9 e das 11, o pessoal que ia ficar nas 9 acabou estendendo para as 11, assim, eu fiquei constrangido
com assim, como o pessoal se dedica mesmo, né? dedica o tempo ali, domingo. A Mari ontem, ela tinha um almoço, o marido dela saiu antes com as crianças, depois ia voltar para ela poder ficar ali, para poder fazer as inscrições. Então, assim, muito legal. Quem quiser fazer a inscrição, então, entra agora no link. No site, né, da igreja ali, vai ter o link ali, eu acho que eles vão colocar também no Insta, A gente então já pode fazer ali as prevendo inscrições. Quantas pessoas? 300 pessoas a gente tem. Cara, aí vai de acabar limite. muito rápido. Site Por conta Igreja ali do Voz, Santa para você Maria. fazer sua inscrição. www.igrejavoz.com.br, faz inscrição. 300 é bem pouquinho, hein? Eu acho que vai esgotar rápido. Vai esgotar. Mas com o primeiro, então assim, Muito tem que bacana. correr lá e fazer rapidinho para poder não Já ficar de começa a fora. aquecer correndo para Porque fazer vai ser inscrição. legal. Vai ser legal. É isso aí. A gente está preparando aí um kit bem legal, a camiseta vai ficar bonita. Né? Que Então, lindo. a inscrição dá direito à A camiseta. camiseta e a medalha. Isso. Medalha vai ficar bonita também. Isso. O Levi criou ali ficou fantástico. Oh, o pessoal que legal. Quanto é a demais. inscrição, Zé? R$90. R$90. É mais barato de tudo que eu já vi de inscrição de corrida aí. Quero- Dá a oportunidade de começar, né? Eu quero convidar você que nunca correu. Eu vou também, vai ser nossa primeira medalha. Olha que coisa linda, escrito voz. Vai. Para você ser vai uma ali. voz na nossa nação. Vai ficar Coisa ali linda. como É nossa memorial. igreja, cara. Nossa igreja sendo igreja. Zé, obrigado por você ter vindo aqui. Eu que agradeço. Acho que a gente cumpriu o objetivo de incentivar, trazer Sim, essa experiência do sim. começo pra galera. Nada nasce grande, tudo é muito pequeno. Então vamos começar caminhando, dar os trotinhos. Esse vídeo ajuda a gente a entender, né? Aqueles trotinhos. Aquele é o trotinho, né? Daquele jeito. Ali, Começo. para quem começa, tem que ser ali. É aquele tranquilo. trote. E só para finalizar, assim, eu sempre usei os meus momentos, que muitas vezes eu corri muito sozinho, principalmente no início. Ali eu fazia meus devocionais, Mental. conversando com Deus, olhando para a paisagem, escutando os passarinhos e ouvindo Deus, a voz de Deus. É muito massa, né? Muito legal. É o momento que você consigo mesmo ali. Sim. Fala, Deus, eu tô aqui. Olhar Aí para vai. dentro, olhar para o interior e fazer aquela reflexão, conversar com Deus, colocar E em dia. o que eu acho importante também a gente falar é que você, que às vezes está constrangido de não ter corrida, não saber como é, a Corrida Voz é uma oportunidade de você começar, porque ali a gente vai estar em família, vai estar todo mundo apoiando, né, Zé? Todo mundo ajudando. Não coloque no seu coração que você não sabe, o que o outro vai... Está fora do peso, Na se tá dentro do peso, e na linguagem se da corre, galera, se tipo, não corre. as pessoas vão me zoar, vão virar... Não. Cara, esquece isso, ali a gente tá em família, né? Então acho que é uma boa hora pra gente organizar isso e começar essa corrida. Sem dúvida. Pra finalizar, Mayra, a gente depois da corrida vai ter que tomar um banho, né? Vai. Exatamente. E aí vai ter que dar Cuidados. vai ter que dar um tapa no cabelo. Nosso amigo Fábio Fabião. Barreto trouxe aqui, posso transmitir pro Zé? Claro. Trouxe aqui um kit Voga, ó, temos um shampoo. Esse shampoo é massa, porque esse shampoo aqui é aquele que dá uma como é que chama? Uma ardidinha. Tonalizada. Uma ardidinha Ah, no cabelo. refrescante. Refrescante, é. Zé, ó, um shampoo. Os produtos E deles nós são temos um fantásticos. condicionador. Como é que chama aquela ardênciazinha? Eu esqueci. Mentol. Ó, Cara, os Eu produtos acho. Fabião da é Voga, ó. meu amigo Fábio. Tá aí, ó. Zé, Família esse é pra Voga você, sempre depois da patrocinando. corrida, tomar Às um vezes- banho e Às passar vezes eu tô correndo, ele passa lá de bike. o Fábio? Ela é O atleta. Fabião é atleta. O Fábio e a esposa dele chama... Érica. Eles estão fugindo aqui do nosso canal, Mas né? eles vão vindo de casais. se Deus É, o de quiser. casal. Boa. Zé, é isso. Mais alguma Maravilha. coisa pra gente relembrar essa Não, acho que galera? é isso daí. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu acho que é sempre bom contribuir. Eu gosto. Eu sou uma pessoa que, assim... a gente falou assim no começo dos dons. Eu acho que Deus me deu esse dom da fala, né? Eu gosto de pregar demais. Eu me sinto tão bem, tão à vontade ali. E eu fico muito feliz em poder contribuir com aquilo que eu carrego, né? Talvez não seja muito, mas eu gosto de poder contribuir com aquilo que eu carrego, porque eu sei que a gente sempre, principalmente numa plataforma dessa, ela é ilimitada ao alcance dela, então tudo que a gente fala aqui, eu acho que em algum momento, alguma pessoa, talvez que a gente nem saiba, vai ser impactada, tocada, e a gente vai fazer a diferença ali. Eu acho que quando eu consigo fazer isso, eu fico feliz demais. Bom, temos um pouquinho mais de um mês pra acontecer. Vai ser bem. Perto. Assim, já foi.
Já É foi isso aí, denso. Mayra. Vai A ser gente só demais. pode concluir assim, como que Deus, ele é infinitamente mais do que a gente pede ou pensa, né? Sim. Porque começou com a sua saúde, sua esposa te deu um toque, você foi atrás, passam-se toque não, 6 choque de orelha. anos e vira um evento para alcançar mais vidas na mesma situação. O que você falou agora tem tudo a ver com o que eu ministrei ontem também. Foi o texto de Efésios 3, 20 e 21. Muito mais do que eu peço e muito mais do que eu penso. Que aí o tema foi a ilusão do controle. Que a gente não tá no Olha. controle de Nunca. nada, né? Nunca. Então, se você tá vendo esse episódio, quer começar a correr, pode ter certeza que Deus já planejou esse start. Não segure. É isso aí, a gente vai ficando por aqui. Nos vemos na Corrida Voz. Corrida Voz, dia Boa. 26 de Dia 26 de setembro. 26 de setembro, um lugar lindo, com pessoas maravilhosas e com você lá com a gente, com a sua família. Nos vemos numa próxima edição. Até mais. Tchau.